casamento abençoado, a pessoa vai falar, não, casamento é a melhor coisa que tem, família, isso aqui é a coisa mais maravilhosa, Deus me livre do meu marido morrer, falecer, faltar. E o que significa isso? Às vezes por causa de uma situação, de uma dor, você enterra alguma coisa na sua vida. Mas se Jesus entrar para curar você e aquilo ser ressuscitado, não será mais como antes. Quem está entendendo? Não será mais igual. Essa é a história que eu quero contar para você nesses dias, dizendo assim, essa história é real. Quando o Senhor ressuscita algo na nossa vida, não é para nossa destruição, não é para aquilo se manifestar com dores novamente, mas é para se manifestar com cura, é para se manifestar com restauração. Jesus, ele manifesta isso no primeiro momento, quando ele ressuscita. E as mulheres, Maria Madalena e a Bíblia diz a outra Maria, vieram ao encontro de Jesus. Ele lança uma palavra dizendo que ele queria se encontrar com Pedro. Por quê? Porque antes dele ser crucificado, Pedro teve aquele contato com Jesus e foi um contato terrível. Ele espraguejou, ele negou, ele mentiu para aquelas pessoas dizendo, cadê o Senhor? Não conheço, não sei quem ele é, não andei com ele. E a Bíblia diz que ele espragueja isso. E ele sai depois arrependido porque o galo canta. E mostrou para ele a falha dele, o erro dele, quem de fato ele era. Então imagina esse Pedro que Jesus ensinou ele várias vezes. E ele está lá totalmente arruinado porque Jesus ainda está morto, ele ainda está lá no túmulo. Ele está esperando uma ressurreição, mas dentro de todos eles havia uma dúvida. E ele está completamente dilacerado na mente, dilacerado no sentimento. Talvez ele pensou, moço, para que eu fui negar o homem? Para que eu fui dizer que eu não conhecia ele? E aquilo ali foi matando ele nesses dias. Mas quando Jesus levanta dos mortos, que ele sai daquele lugar, ele fala a primeira coisa, avisa aos meus irmãos e a Pedro, especificamente para ele, porque o Senhor sabia que precisava ressuscitar nele agora a confiança, a fé, a restauração, saber que ele ainda continuava sendo Pedro, que era pedra e que Jesus confiava nele. Amém? Eu quero dizer que quando você vai orar para o Senhor ressuscitar, restaurar algo na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que confiar no Senhor. E quando a gente fala confiar, não é coisa fácil, confiança é coisa difícil. Confiança é coisa que está em falta. Quando eu confio, irmão, eu confio e eu não temo. Não tem a ver com a situação, não tem a ver com o meu sentimento, não tem a ver com aquilo que eu vejo ou que eu não vejo. Eu confio e pronto. E o Senhor manda dizer para a igreja dele, tem que confiar para ele ressuscitar, tem que entregar mesmo para ele, como disse Davi, entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, porque eu sei que o mais ele vai fazer. Amém? Você só tem que confiar, porque o mais, eu não sei como é que Deus faz o mais, você também não sabe como ele faz o mais, mas eu tenho que confiar que ele faz o mais. Amém? Lá em Apocalipse 2, a Bíblia vai dizer assim no versículo 1, lê comigo, você que tem a Bíblia. E quando você começar hoje ainda a colocar diante do Senhor a ressurreição, eu creio que vai ser de uma forma poderosa. Poderosa. E o anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Caso não te arrependas. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, teve um tempo na minha vida que eu sempre lia essa palavra, sempre pregava essa palavra, achava o máximo essa palavra. Mas essa palavra ela veio hoje num momento muito oportuno, porque quando a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali entre o candeeiro, né? Jesus está no meio da igreja, no nosso meio, no meio de nós. E Jesus visita aquela igreja, que hoje eu quero que você se coloque dentro desse contexto. Hoje ele está visitando a mim, hoje ele está visitando você, hoje ele está nos visitando, ele está aqui hoje.
Ele está trabalhando dentro de alguém, ele está falando com você, ele está tocando no seu coração, na sua alma, no seu espírito. E ele começou a dizer: eu vi você. Jesus viu essa igreja, Jesus viu eu, Jesus viu você, Jesus nos viu perseverando. Sim ou não? Está dizendo aqui: Jesus nos viu na luta, na peleja, lutando, trabalhando, confiando. Jesus nos viu. E essa pessoa, essa igreja, esse nós, no meio dessa luta, no meio dessa perseverança, ele se perdeu no meio do caminho, mas ele não foi para o mundo. Não é isso. Essa que é a diferença de alguém que está aqui, mas ainda precisa da ressurreição. Ele não se perdeu, mas ele continuou lutando, ele continuou perseverando, ele continuou reprovando as obras do diabo, ele continuou chamando a atenção de alguém que errou, de alguém que pecou, de alguém que não estava indo bem. Nós vamos ver um povo de Deus que está na igreja, um povo de Deus que está orando, um povo de Deus que está cantando, está lendo a palavra, mas aquilo que é o mais importante já está morto. Aquilo que é o mais importante, aquilo que traz o fervor de chamar a atenção do céu, já morreu, que é o primeiro amor. E quando o primeiro amor ele está morto dentro de alguém, quando o primeiro amor está adormecido ou até mesmo acabado dentro de alguém, irmão, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é fardo, tudo é cansativo, tudo é terrível. E quando eu comecei a ver essa palavra também, eu entendi que houve um tempo que eu mesma estava dentro dessa palavra, quando o Senhor me chama a atenção e Ele diz: tem que ressuscitar, porque senão o Senhor tira de nós aquilo que alguém pensou que poderia ser o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não é tomado, ele não é tirado, mas ele tira às vezes o conforto e o consolo de você estar na igreja do Senhor como Ele quer que você esteja. E o Senhor está chamando você hoje para a primeira coisa: ressuscitar aquele amor que não tem nada a ver com o pastor, ou com o apóstolo, ou com a apóstola, aquele amor que tem tudo a ver entre você e aquilo que você apresenta para Deus, aquilo que é você e o Senhor, aquele amor que queima, aquele amor que arde, que num dia como esse, que a chuva caiu forte, você não se preocupa com isso, você não se preocupa com a sua dor, você não se preocupa aonde você está e nem até onde você quer chegar, porque você sabe que esse amor que o Espírito Santo manifestou dentro de você vai alimentar você até o último dia. E essa ressurreição ela tem que acontecer. Eu estava vendo hoje uma reportagem sobre um caso que tem crescido muito aqui no DF também. O homem pegou uma pia, ele arrancou a pia e jogou na cabeça da mulher dele. Logicamente matou ela instantaneamente. Quando eu vi aquela situação, até falei para mim: não, eu vou tirar essas coisas tudinho, que eu não quero mais ver essas notícias. E eu fiquei pensando nessa questão aqui do primeiro amor. Irmãos, nós, igreja do Senhor, somos a esperança desse amor crescer, para a gente fazer coisa grande, para a gente fazer coisa nova. E às vezes uma coisa grande que você vai fazer está lá dentro da sua casa, começando nas primeiras e nas pequenas coisas que tem que ser ressuscitado, que tem que ser levantado. Uma vez alguém pensou assim: eu vou mudar o mundo. Acho que várias pessoas já pensaram isso: vou mudar o mundo com a minha empresa, vou mudar o mundo com a minha igreja, vou mudar o mundo com o meu trabalho. Mas o primeiro mundo que a gente tem que mudar é o nosso próprio. É saber que o Espírito Santo ele está aí selando você, e esse amor não vai parar de arder, porque alguém é mal, porque alguém pecou, porque alguém caiu, porque alguém tropeçou, porque alguém deixou de fazer o que tinha que ser feito. Essa é uma noite que você olha para dentro de você e diz: Senhor, que em mim esse amor não morra, que em mim esse amor não cesse. Cessou na vida do irmão, mas eu não salvo o irmão. Eu posso ajudar o irmão, mas quem salva o irmão é Jesus, porque foi Ele que morreu lá na cruz. Mas o Senhor Jesus, Ele vem ter comigo, Ele vem ter com você, Ele vem ter com outro, e a gente não sabe quando é que Ele vai vir. Jesus estava observando aquela igreja perseverante, aquela igreja fervendo, aquela igreja crescendo, aquela igreja que não era como as outras igrejas, que deixava o altar do Senhor estar profanado, que deixava a igreja estar destruída. Aquela lá estava linda, maravilhosa, mas dentro faltava o amor. Se esse amor hoje você começar a orar e dizer: Senhor, eu quero que esse amor ressuscite na minha vida, a sua história vai mudar, porque a sua finança vai mudar, porque a sua família vai mudar, porque o seu ministério vai mudar, porque o seu caminho vai ser transformado. Aquilo que estava destruído dentro de você vai começar a ser restaurado, como Jesus trabalhou na vida de Pedro. Antes dele se encontrar com ele,
Pedro recebeu a notícia que Jesus estava vivo. E ele correu para ver. Quando ele chegou lá, o túmulo estava vazio e ele teve a certeza. Ele morreu, ele ressuscitou e ele quer fazer uma obra na minha vida. Jesus tem uma obra poderosa ainda para fazer na sua vida. E eu digo para você, dá tempo dele fazer, se você entender que esse amor ele tem que crescer de novo. Não é só aqui dentro do culto, não é só aqui na hora da oração, ou da adoração, ou da palavra. Mas quando os dias difíceis vierem, quando a perturbação vier, quando a destruição vier, quando o inimigo vier acusar você, quando o inimigo vier colocar o pé no meio do seu caminho e fazer você tropeçar e às vezes até mesmo cair, é nessa hora que o Senhor vai andar e vai dizer: agora eu quero ver o teu amor, agora eu quero essa restauração para a sua vida. E você tem que estar com esse coração pronto para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Quando a gente vai falar de ressurreição, irmão, a primeira coisa que eu comecei a pensar no primeiro dia que o apóstolo falou foi numa vida financeira extraordinária. Foi a primeira coisa que eu disse: Senhor, vou fazer um voto, porque eu quero aqueles dias tal, porque a gente sempre tem na nossa vida aquele tempo X, que o dinheiro ele vem, que parece água, ele vem por todo lado, ele escorre, ele esparrama, uma coisa maravilhosa. E eu falei: Senhor, a primeira coisa que eu vou fazer, eu voto, que eu vou orar para aqueles dias, Senhor, vierem. Eles são maravilhosos e nós precisamos deles. Mas o Espírito Santo, ele começou a ministrar e ele começou a dizer: volta para as primeiras obras. Amém? Quem conhece a sua primeira obra é Deus. Depois, quem conhece essa primeira obra no mundo espiritual é o Satanás, ele conhece. E depois, quem conhece esses dias das primeiras obras é cada um de nós. Nós sabemos quando a chama está para cima, quando a chama está ardendo e nós estamos no nosso primeiro amor, no nosso melhor momento. E nós também sabemos quando essa chama está apagada, quando ela está apagando e quando ela já foi extinta. E o Espírito manda dizer a esta igreja: irmãos, deixa essa chama crescer dentro de você. Deixa essa chama arder dentro de você. Porque isso não é bom para alguém, isso é maravilhoso para você mesmo. Glória a Deus. Isso é perfeito para você mesmo. Eu não sei como é que você vai fazer hoje, mas uma coisa eu quero dizer para você, como já foi até dito aqui: entra lá no teu aposento, lá no teu escondido com Deus, e peça para Ele trazer na sua vida a ressurreição do primeiro amor. Irmão, o primeiro amor, ele é contagiante. O primeiro amor é lindo, o primeiro amor é maravilhoso. E é isso que o Senhor quer ver de nós. É isso que Ele vai requerer da nossa vida, porque o tempo é assim. Nós olhamos ao nosso redor uma reportagem, uma notícia, e nós estamos vendo a destruição se espalhando. Nós estamos vendo as coisas terríveis se manifestando. E isso eu já quero tirar da sua mente. Não tem a ver se Jesus vai vir agora, se ele vai demorar, se o arrebatamento vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Isso não tem importância, porque a Bíblia diz que aquele que está pronto, acabou. Terrível será esse dia para aquele que não está pronto, aquele que não está esperando. Mas eu tenho que me importar com aquilo que o Senhor Jesus quer que eu faça aqui ainda. Quer que eu faça aqui. Não tem a ver com Jesus estar voltando ou deixando de voltar. Tem a ver com que eu preciso que ressuscite antes que Ele tire de mim a graça. De eu estar no lugar que um dia Ele me colocou. De eu estar na posição que um dia Ele me chamou. De eu estar fazendo aquilo que um dia eu almejava tanto fazer e hoje eu faço de qualquer jeito. Hoje eu faço por força, hoje eu faço por violência, hoje eu faço sem querer. Um dia eu estava sentada numa cadeira dessa, em uma igreja, e eu comecei a ver a manifestação de Deus no altar. E eu nunca tinha pedido nada para Deus em relação à obra dele, até porque eu pensava que eu jamais poderia fazer. E quando eu olhei aquela manifestação, as pessoas começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram, uns riam, outros pulavam, outros caíam, aquela igreja incendiada, e aquele homem de Deus ministrando, e depois a mulher de Deus ministrando, e eu falei: meu Deus, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero pregar a tua palavra, um dia eu quero olhar, Senhor, e saber que o Senhor está usando a minha vida para fazer isso na vida de alguém. Quando aquele culto terminou, o povo começou a testemunhar. Uma levantou e falou que tinha sido curado, o outro levantou e falou que tinha tido uma visão, outros falando em língua, e eu só querendo mesmo, só olhando e desejando, ansiando por aquilo. E um dia eu cheguei aqui, um dia Deus me deu essa graça.
Mas um dia eu também já fiz sem querer fazer. Um dia eu também já fiz por obrigação. Um dia eu também já fiz sem a chama do primeiro amor arder dentro de mim. Porque depois tem tempo na vida do crente que ele entra na rotina, e rotina não é de Deus. Rotina é do trabalho, rotina é de uma dona de casa, rotina é de empresário. Com Deus na verdade é rio de água viva. Vai vindo o rio, vai fluindo e vai limpando alguém. Vai vindo o rio dentro de você, vai limpando você e vai limpando mais alguém. Vai transformando mais alguém, vai trabalhando na vida de alguém. O que eu quero lançar sobre a tua vida hoje é: peça para o Senhor ressuscitar em você um espírito novo, um espírito que te bota para cima, tanto para tu prosperar, como o apóstolo pregou aqui, quanto para você fazer a vontade de Deus. Aquilo que o Espírito Santo está batendo, só você pode fazer, irmão. Eu não posso fazer a obra da Valdirene na terra. Ela tem que fazer a dela, eu tenho que fazer a minha. Eu não posso fazer a obra do apóstolo na terra. Ele tem que fazer a dele, eu tenho que fazer a minha. E quando o Senhor faz isso dentro de um lugar, é porque Ele está dizendo: você pode mais. Mas se a chama do primeiro amor estiver destruída, você não pode nada. Mas se tu disser: Senhor, ressuscita, eu quero, aí você vai entrar no novo tempo de Deus. O Senhor tem restauração para a tua vida. O Senhor tem novo tempo para a sua vida. Quando alguém ora para o Senhor ressuscitar algo, como eu disse, eu comecei orando financeiramente. Comecei orando para o Senhor abençoar o meu trabalho, abençoar a minha empresa. E depois Ele começou a dizer: agora você comece a dizer para mim que vai ressuscitar em você essa chama de uma forma tal que tu ainda não viveu. Eu falei: é isso então, Jesus. Se o Senhor tem isso, eu quero isso. Porque sempre que você abrir a sua vida para aquilo que Deus tem, as coisas vão ser diferentes. E para a gente terminar, eu quero dizer uma coisa para você. A humanidade está sendo destruída. E talvez você vai dizer: pela morte, pela prostituição, sei lá pelo que, pelo vício, pela droga, não sei. Mas eu quero dizer pelo quê? Aqui está dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. E aí ele começa a dizer, e a cada um deles ele vai contando o que ele quer que seja feito. Mas antes dele finalizar, ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A chave de tudo, que o povo gosta de entregar a chave, vou te entregar a chave junto com a porta já. A mudança de tudo e a destruição de tudo tem vindo porque o povo, vou falar só do povo de Deus, não quer mais ouvir o que o Espírito diz. E quando alguém passa a não ouvir, a vida dele começa a ser uma desgraça. Se alguém é empregado e ele não ouve o que o patrão diz, ele perde o emprego. Se alguém é mãe, filho, pai, e ele não ouve o que o pai diz, daqui a pouco ele está perdido. Porque nós temos que voltar a ouvir o que o Espírito está ministrando. Às vezes pessoas estão entrando e saindo de dentro das igrejas, entrando e saindo de dentro de um propósito, entrando e saindo de uma oração, de uma busca, de uma subida, uma morada, uma descida no monte, mas não está atento a que o Espírito está dizendo, não está ouvindo o que o Espírito está ministrando. Quando Jesus tem uma conversa com Pedro, Pedro grita dizendo, batendo no peito, eu posso imaginar isso: Senhor, eu vou morrer contigo. Aonde o Senhor for, eu morro com o Senhor. Jesus olhou para ele e disse: não, Pedro, não, você não vai comigo e nem vai morrer comigo, você vai me negar. Ele disse: não, Senhor, eu não. Porque ele não estava ouvindo o que estava sendo ministrado na vida dele. Tem muita destruição acontecendo, muita pessoa caindo da graça, muita pessoa saindo da direção e não entrando aonde Deus quer, porque não está ouvindo. E eu quero dizer para você: ouça o que o Espírito diz, ouça o que Ele está gritando aí dentro de você, ouça o que Ele está chamando, e para de lutar contra aquilo que Deus tem para você. Para de adiar aquilo que Deus tem para você. Se entrega nesse rio, se lança nessas águas, deixa ela te levar. As águas do Espírito a gente não nada contra, a gente deixa ela nos levar, a gente deixa ela fluir. Tem pessoas aqui dentro cheio de profecia na vida, cheio de palavra ministrada, cheio de promessa, mas porque tu não está ouvindo o que Deus está dizendo, tu não está deixando o Espírito fluir, está perdendo, está passando o tempo, a promessa está sendo adiada, e Deus manda dizer: não é mais para adiar a promessa, amém? Não é mais para você adiar a promessa nem um dia mais na sua vida, porque hoje o Espírito Santo está dizendo: ressuscita,
Hoje Ele está dizendo: abre o teu ouvido humano e espiritual e deixa Ele falar, e ouve o que Ele vai dizer. Quando você ouvir e entender o que Ele vai dizer, você vai sair do lugar que você está, para Ele te colocar no lugar que Ele tem. E quando Deus tira alguém do lugar que Ele está, para botar no lugar que Ele tem, muda tudo. Muda tudo. Eu olhei hoje, eu estava conversando ali com a irmã, e eu falei para ela: uma pessoa que é muito focada em alguma coisa que ele vai fazer, às vezes ele foca tanto naquilo, que ele fica cego para o redor. Ele não consegue ver o redor, ele só consegue ver aquilo que ele focou, aquilo que ele colocou. E nós temos que ter foco, nós temos que ter meta, nós temos que ter objetivo, mas nós temos que ouvir o que o Espírito está ministrando. Quando alguém começa a ouvir, ele vê. Quando alguém que dirige está próximo a um acidente ou está fazendo alguma coisa errada, ele só está olhando, mas quando alguém buzina, ele ouve, na hora mesmo ele desperta, sim ou não? Evita um acidente, evita um atropelamento, evita uma morte, porque ele ouviu. Ouvir é despertamento, e Deus está dizendo: desperta, igreja, porque eu estou falando, estou fazendo e vou fazer coisa nova. Deixa Ele ressuscitar na tua vida hoje. Mas hoje eu quero que você coloque primeiro a sua vida com Deus. Deixa ela ressuscitar, deixa ela se levantar da morte, deixa ela se levantar da cinza, deixa ela sair debaixo daquilo que eram os entulhos e os escombros. Quando você começar a ouvir, você vai se levantar. Deus dá uma visão a Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O planeta conhece essa palavra, e ele começa a ouvir os barulhos. Ele começa a ouvir os ossos se debatendo, os ossos se juntando. Ali era o Espírito Santo fazendo. Ali era o Espírito Santo manifestando o barulho dele, que ele quer manifestar dentro de você, na sua